Muito bem, tá aí. Muita gente questiona, né? A gente fala disso. Agora o assunto é esse, a derrubada do veto do Lula, e aí volta essa questão de polarização contra o Lula não pode, o Lula fez isso. Eu não vou dizer que o Lula tem razão, que não tem razão, porque a questão não é essa. A questão é que o Congresso, né, quem faz as leis, né, é que tem que mudar a lei. Gente, é uma coisa tão óbvia isso, né? Pode alterar tudo, pode fazer do jeito que eles querem, mas isso é lei, pessoal. É lei, está na lei. É por isso que eu falei que o STF vai derrubar, porque é inconstitucional. Vai acabar judicializando, é inconstitucional. Então, os parlamentares que querem mudar, eles têm que se juntarem e alterar a lei. Tem que mudar a lei. Porque hoje, essa questão de saidinha, progressão de pena, e um monte há penduricalhos que existem, né, para quem está no sistema prisional, é por conta do que diz a Constituição, é por conta do que diz a lei, dos benefícios ou das benesses, ou enfim, do que seja, né, para amenizar ou atenuar o encarcerado pagar a sua pena e ter essa redução, né, de pena, até a questão de dias trabalhados. Então, não é assim, porque o veto, porque... Ué, muda-se a lei. Simples, os caras estão lá para isso. Altera-se a lei. Pronto, resolve. Eu acho assim, até para ser bem objetivo, né? Muda-se. O que está aí está ruim, não vale, não era para ser assim, então se altera, se muda. Porque daí, quando chegar no STF, o STF não tem como mudar uma lei, né? Até porque não é o STF que faz lei. Então, Arnaldo Lourenço, boa noite, seja bem-vindo ao News 5.1. Eu já começo com você aí, sobre esse tema aí, essa discussão da derrubada do veto do presidente Lula. Boa noite a todos os telespectadores, boa noite aos nossos velhinhos, boa noite, doutor Ricardo, Chicolando, Cícero, Cujuí e toda a nossa técnica aqui. Eu inicio dizendo o seguinte: você tem toda a razão, Cícero. Eu acredito que até os pares do governo votou para a derrubada do veto. Maria do Rosário, até os petistas votaram, porque a melhor coisa que tem é não entrar nesse embate fisiológico e de polarização política aonde envolve vida de pessoas. Porque aqueles que estão lá custodiados pelo Estado, o Estado tem a responsabilidade para com eles, e inclusive de cumprir a lei. Inclusive não, principalmente cumprir a lei. Mas o fator que me chamou a atenção, e estudando o caso, eu fui lá no artigo 5º da Constituição. E o artigo 5º da Constituição é os direitos e garantias, né, que dá para o indivíduo. E quando você vai lá no XL, né, o X de X mesmo, o L de Lula, que é no inciso 40, em algarismo romano, ele diz que a lei não pode retroagir em hipótese alguma para prejudicar. Então, é óbvio que todos aqueles que foram condenados até a data de hoje, os direitos deles estão garantidos. Não tem como prejudicar. Pode começar a fazer, pensar em fazer daqui para frente. Mesmo assim, em cima daquilo que você falou, que o Supremo vai dizer, olha, espera aí, aonde a retroatividade da norma, ela só serve para beneficiar e nunca para prejudicar. E nada muito tranquilo com relação a isso. Você que está aí no presídio me ouvindo, lembre do artigo 5º, né, inciso 40 da Constituição Federal, que seus direitos estão garantidos. E não tem conversa, não tem o que falar. É um direito constitucional, né? E
quem foi condenado até hoje, quem está cumprindo a sua pena e tudo, seus direitos, com certeza, estarão garantidos. Podem ficar tranquilos, eu acredito que isso deve ser até simulado. Muito bem, Ricardo Frota, boa noite, seja bem-vindo. A sua vez agora de analisar o tema de abertura do programa. Boa noite, Cícero, boa noite, Ramon Cujuí, Arnaldo Buiú, grande Chico Holanda, nosso telespectador, que mais uma vez nos prestigia, não só pela TV aberta, por meio das plataformas digitais, os meus mais sinceros cumprimentos. Buiú, eu acho que a questão do princípio da reformatio legis impejus, né, que visa fazer uma reforma de alguma decisão para agravar a situação da pessoa, não tem nada a ver com a lei. A lei pode ser modificada. Nesse caso aí, não tem a ver com a pena. A pena continua a mesma. Aí está falando da questão da estrutura do sistema carcerário, né? A questão de saída, isso são outras questões. Isso pode sim, até porque quem fez a lei foi o legislativo e ele pode refazer as leis, pode mudar. As mutações, elas acontecem naturalmente. Isso é inerente do legislativo. Agora, isso é uma resposta, não é do legislativo. A Casa das Leis, elas representam o povo. A Câmara Federal está ali para representar os anseios da população. E esses anseios vieram por conta de algumas saídas, como aquele policial que foi morto de forma covarde, um criminoso em uma dessas saídas. E vários outros crimes são cometidos por pessoas que usam desse benefício da saída temporária. A gente não pode mais permitir. Isso não é o legislador. Quando está lá o Congresso Nacional, o deputado federal, o senador da República, é porque eles são provocados. Eles são provocados pela indignação da sociedade, que não aguenta mais. A sociedade clama por segurança. A gente não tem mais segurança nas ruas. É homicídio, é furto. Aliás, Porto Velho é a capital número 1 em feminicídio. Ou seja, cadê a proteção que a gente espera do poder público? Não tem. É preciso que a gente faça uma análise, esqueça o viés. Aliás, várias pessoas da esquerda votaram também favorável. Olha que interessante. Esquerda, direita, centro se unindo com o mesmo propósito de pensar na sociedade. Esqueça a bandeira partidária. Vamos pensar na proteção da população que hoje vive em situação de insegurança. Essa é a verdade, insegurança nas ruas, dentro da sua casa, que na verdade a casa da população hoje parece uma prisão. Você tem que colocar um pitbull, você tem que colocar uma cerca elétrica, você tem que colocar um sistema de segurança, você tem que colocar uma concertina, ou seja, você tem que colocar o seu muro, colocar aqueles vidros em cima. Você tenta se proteger de todas as formas, mas não tem jeito. Então isso é uma medida acertada, e o STF ele precisa respeitar a casa do povo. O Congresso é a casa do povo. O STF, mas é inconstitucional porque outrora eles mesmos declararam. O STF ele muda entendimento, vai pela conveniência. Agora, a Suprema Corte tem que olhar principalmente para as pessoas e respeitar. Eu sempre falo aqui, os poderes eles são harmônicos e independentes entre si. Cada um tem a sua independência, mas eles têm que caminhar de forma harmônica. Então, o Congresso tem que, sim, dar a resposta. Essa mutabilidade das leis, elas ocorrem. Outrora, a gente tinha leis espúrias que eram praticadas no nosso país e que, com a mudança da cultura ou a evolução, naturalmente, a gente vai modificando as leis. A nossa Constituição Federal ela sofreu aí várias emendas, 100 e poucas emendas. É como se fosse uma Constituição dentro de uma Constituição. Para você ver a mutabilidade e dizer que não, é inconstitucional, então transforma em constitucional. É para isso que existe o legislativo.
É para mudar a lei em benefício da população. A população não aguenta mais esse sentimento de insegurança que a gente vive. E na nossa realidade aqui, isso está muito mais acentuado. Ninguém aguenta ver esses presos saindo para praticar outros crimes, que é isso que acontece. Tem que ter medidas mais enérgicas, tem que ter leis mais duras para combater, para inibir essa prática que tem assombrado toda a população, que não aguenta mais com que esses praticantes de crimes saiam aí em tempo hábil, né? Acaba de entrar e uma sequência de crimes. A gente está falando de presos aí muitas vezes reincidentes em vários crimes. Então essa sensação de segurança ela precisa acabar. E o Congresso, volto a dizer, eu estava assistindo hoje uma matéria, várias pessoas da esquerda, inclusive, votaram contra esse veto do presidente Lula. Então é sinal que essas pessoas estão preocupadas sim com a população, e a gente precisa ter essa responsabilidade de torcer para que isso seja aprovado, seja derrubado de fato esse veto, e que o STF respeite a decisão da grande maioria. Foi uma maioria considerável de deputados federais que quiseram a derrubada desse veto. Então, que seja respeitado não só a Casa de Leis, como a população brasileira que clama por segurança. Muito bem, continuamos então com o nosso programa. Você falou, Ricardo, você deu como exemplo, né, a situação daquele PM lá de Belo Horizonte, que levou um tiro no rosto, né, de um presidiário beneficiado com essa questão da saidinha. Importante a gente lembrar também que o ministro André Mendonça, né, ele foi taxativo ao dizer que essa alteração, que essa situação de saidinha começa a valer a partir de agora, para quem entra no sistema carcerário a partir de agora, né? Não para quem já está lá. No caso, o bandido, o criminoso que cometeu aquele ato ali contra o policial não seria atingido por conta disso, né? Ramon Cujuí, boa noite, seja bem-vindo ao nosso News 5.1. Por favor, a sua vez de comentar o tema de abertura. Boa noite, Cícero. Já que o seu corte de cabelo está elegante. Gostou, é? Tá bonitinho aí, ó. Tá rejuvenescido. Né? Hoje até você pintou o cabelo. Ele tirou os brancos só. Eu tenho tempo para parabéns, parabéns aí ao seu cabeleireiro, né, que fez esse corte aí. Ou o barbeiro, né? O Ed está assistindo. Aí, o Ed aí, tá vendo o elogio? Vai me dar o endereço para a gente ir lá fazer um corte. Ficou... O Ed é quem cuida do meu telhado. Não tem muito o que fazer, né? Mas ele deixa um pouco menos feio, né? Eu não falei nada, que quando eu cheguei aqui ele já estava no ar. Mas você também tem que colocar a silhueta dele, saber que o rosto dele aí afinou pra caramba. Ficou bonito, né? Na tela aí. A dieta que ele fez valeu, está valendo a pena. Estou fazendo a pena. Boa noite, Ricardo Frota. É um prazer revê-lo de novo. Boa noite, Chico Holanda, que fazia disso, nós não vimos. Prazer revê-lo. Boa noite, Buiú. Boa noite, Juninho. Boa noite ao pessoal da técnica que mantém o programa no ar. E boa noite a você que nos assiste, nos prestigia e muito nos honra com a sua audiência nessa quarta-feira, seja aí pelo canal aberto da Rema 5.1, seja pelas plataformas digitais da internet, YouTube, Instagram, Facebook, enfim, né, essas plataformas nos permitem chegar aos lugares mais distantes do Brasil e do mundo. Essa discussão, ela é... Na primeira coisa, tem um monte de mentiras, tem um monte de confusão que se cria em cima da discussão. Primeira coisa, a lei de execução penal, ela não, a coisa da saidinha, primeira coisa, vamos lá, arrumar aqui o pensamento. A saidinha, ela não está prevista na Constituição ou lei posterior à Constituição. A tal da saidinha, ela está prevista na Lei 7.210 de 1984. Ou seja, ela é anterior à Constituição de 88. Né? É um instrumento de política penitenciária. E ela foi recepcionada pela Constituição de 88. Então, primeira coisa, as pessoas costumam criticar muito a Constituição de 88, falando que é uma Constituição permissiva. Não é. Né? Essa lei de execução penal, ela foi feita, é bom que a gente frise isso, durante a ditadura militar. O presidente que assinou a lei, a 2 de 7.210, é o presidente João Batista Figueiredo, o último presidente general da ditadura. E ela tem coisas boas ali, né? Porque é uma política de execução penal, uma política penitenciária. Eu tenho profunda solidariedade, né, com as pessoas que foram atingidas aí por eventuais atos, né, de
de encarcerados que saíram para a saidinha e cometeram crimes. Né? E a gente precisa dizer umas coisas que, quando o jeito que as pessoas falam, parece que o camarada que tem direito a essa saidinha, né, ele é o criminoso, estuprador e assassino. Não é. Não é. A tal da saidinha, ela é um benefício para presos que estão em regime semiaberto, ou seja, o cara já sai para trabalhar, né, o cara já sai para estudar, né? Ele não é o estuprador, até porque crimes violentos não são beneficiados pela saidinha. E aí fica criando essa coisa, não, porque a saidinha, os presos... Existem presos, né, que cometem crime na saidinha? Tem. A pergunta que se faz é a seguinte, com a saidinha, há um aumento da criminalidade na sociedade? Ninguém responde isso, porque me parece que não. Eu sei que um tiro que o policial levou criou um clamor público, né? Criou uma sensação de insegurança na população. Mas os gestores existem, né, para olhar para as situações pontuais e ver na estrutura o que é melhor para a sociedade. Assim, é melhor que o preso, que está já num processo de reinserção, ele continue preso dentro do sistema carcerário, à mercê das facções que controlam o sistema, ou ele é melhor que ele comece a criar raízes aqui fora para pensar duas vezes antes de cometer um crime novamente. Né? Eu compreendo o sentimento de insegurança, eu compreendo o sentimento de revolta, a vontade de vingar aquele que foi assassinado, mas, enfim, quem está na gestão pública precisa ter um pouco de clareza para fazer essas coisas. Isso que o Congresso fez chama de legislação do pânico. Né? Mataram um policial, como é que a gente responde para não perder voto? Vamos criar uma lei para piorar a vida do encarcerado. Piorar a vida do encarcerado melhora a vida de quem está aqui fora? Piorar o sistema prisional brasileiro melhora ou piora a vida de quem está aqui fora? Né? Permitir, da maneira como se permitiu, que as facções controlem o sistema prisional, né, e colocar pessoas lá dentro à disposição deles, melhora ou piora a vida de quem está aqui fora? Essas legislações do pânico, como essa que o Congresso aprovou, elas servem unicamente para fazer jogo de cena com uma população que está com muito medo, né, e com razão, né, que está aí indignada com certos atos cometidos. Mas a legislação não pode servir para tapar buraco. Né? Vejam que esse Instituto da Saidinha, ele é de 84. E a tendência em legislação penal é que as coisas vão se aperfeiçoando, até porque o excesso de encarceramento ele gera outros problemas, inclusive aqui fora. Então, quando o Congresso ele faz uma lei da saidinha, né, e aí para acabar com a saidinha, e cria um carnaval em cima disso, né, confundindo a opinião pública, não esclarecendo, como o Ricardo fez aqui, que não sei o quê, que os presos vão sair, o que é mentira, são presos no sistema semiaberto, é coisa de 20%. Né, não é assim, tem regra. Né? Se vocês chamarem o juiz de execução penal aqui de Porto Velho, eu não sei quem é ainda, você sabe quem é o juiz de execução penal? Não sei. Para perguntar a ele, um juiz que trabalha no penal, o que ele acha disso aí? Né? As pessoas que trabalham no sistema de segurança, se isso melhora ou piora? A grande maioria vai dizer que piora. Né? Isso foi feito única e tão somente para dar resposta a um sentimento de insegurança da população, criando mais um problema. Ou seja, há uma irresponsabilidade por parte do Congresso, que legisla à base da pressão, né, do arroubo, né, da enganação, na verdade, das cortinas de fumaça. Eu lamento muito que tenha sido aprovado isso, lamento muito, porque isso piora, ao invés de melhorar a situação de segurança no país. Ao invés do Congresso estar preocupado em criar uma legislação estrutural que permita ao Estado brasileiro combater o crime organizado, né, ele está brincando aí, achando que tirar a saidinha do preso vai resolver alguma coisa, não resolve, não melhora, ao contrário, a tendência é que isso piore uma situação que já é muito difícil, e aí a gente não pode, aí a gente tem que ficar ouvindo essas coisas, né, porque nesse momento o debate ele está envenenado, ele está envenenado pela estupidez, pela ignorância, onde você não pode ter um raciocínio, né, minimamente ponderado sobre determinadas coisas. Né? É só assim, a esquerda, a direita, a esquerda e a direita, e não é. Eu volto a dizer, existem questões que vão além dessa questão binária de esquerda e direita. Existem questões que dizem respeito a uma questão civilizatória, a melhoria da nossa sociedade. E o fim da saidinha, sinceramente, não é uma coisa que contribui para isso. Muito bem. Chico Holanda, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso News 5.1. Agora é a vez da sua análise. Boa noite, Cícero. Parceiro aqui da direita, aqui, doutor Ricardo Frota, meu amigo Buiú, meu amigo aqui, Cujuí.
realmente fazia alguns dias que a gente não se via, até porque realmente esses últimos 2 meses, primeiro questão do meu pai, agora recentemente questão de saúde minha mesmo, mas estamos de volta aqui, minha senhora, meus senhores, meu senhor que nos acompanha, nos assiste agora ou depois da plataforma. Esse é um tema que a gente já aqui discutiu outras vezes, muito complexo. Vou aqui concordar com parte dos comentários anteriores aqui, e concordo realmente com o Juiz e o próprio Cícero. A lei ela não pode retroagir para vir prejudicar o cidadão, né? Ou seja, realmente esta lei aí ela teria que vigorar daqui para frente. Isso realmente é o entendimento que se há. Não sei de que maneira foi aprovado no Congresso. Se seria retroativa, que de fato aí seria inconstitucional, a menos que tivesse feito uma PEC, a Constituição, uma mudança realmente radical. Mas o que a gente vê hoje, essa atitude aí do Congresso Nacional, e como aqui o Ricardo falou, concordo com ele plenamente, não foi a vontade dos deputados, na sua maioria. Foi sim a pressão da população brasileira, porque nós temos hoje no Brasil o quê? Temos 1 milhão de presidiários, de pessoas presas no Brasil hoje, tá? Só que temos 202 milhões de brasileiros, onde a maioria pede que se tome algum tipo de providência. Eu sou consciente que, do jeito que está, proibir a saidinha, isso não vai alterar muita coisa, não. Mas, quando não se tem atitudes, tanto do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, para que venhamos a ver, e por parte daí, é lógico, do Congresso Nacional, mudança nas nossas leis, e acharmos e discutirmos e um novo modelo. O modelo está comprovado que é ineficaz. Tá? Não vai resolver. Tá? Não vai resolver deixar as pessoas todas presas, não resolve. Deixar sair também não resolve. Precisamos tomar algum outro tipo de atitude, mudança da lei. E aí é preocupante, porque quando a gente vê quase no mundo todo, principalmente esses crimes, grande parte vem derivado da droga, da arma, tá? E que quando a gente vê os Estados Unidos que está perdendo a briga em cima desse tema, é muito complexo. Tá? Então, precisamos realmente haver uma grande discussão, tá? Uma grande discussão para que haja, tá, uma mudança na nossa lei, mas uma mudança estudada, buscarmos pessoas que tenham conhecimento científico, técnico, para que pudesse haver essa modificação. Por exemplo, um exemplo, fica todo um tipo de preso no mesmo presídio. Tá? Precisaria haver uma separação, ter criação de mais, construção de mais presídios, para não misturar todo mundo. Porque senão entra lá o cara que roubou lá um computador e sai lá especialista em tráfico de droga, em latrocínio, ou seja, do modelo que está, não tem jeito. E é fato, o STF tem tantas coisas erradas que ele deixa passar. Tá? Deixa passar mais essa então, apesar que não vai resolver o problema nosso, de todos nós brasileiros. Aliás, o Chico, já não tem lugar para ninguém atualmente, né? Não tem lugar no sistema carcerário para ninguém. E a lei, Chico, já prevê isso que você falou, a separação da periculosidade dos presos. Você não misturar ladrão de bicicleta, ladrão de galinha com traficante, com estuprador, essas coisas. Isso existe. Sim, também, mas não tem como, né? Sabe qual é o problema, o Cícero? Precisa deixar claro isso. A sociedade brasileira não está nem aí para penado. E aí é um problema nosso como sociedade. Entendeu? A gente considera a sociedade brasileira extremamente violenta e autoritária, ela considera o apenado como lixo da sociedade, que é que ele se lasque. Então, nós não temos nem condições, por exemplo, de fazer uma discussão mais racional sobre o sistema prisional, quando a própria sociedade estabelece processo de rejeição brutal contra essas pessoas. Né? Então, a gente tem uma caminhada para fazer aí. E essa discussão polarizada, de esquerda, direita, né, ela não contribui para a nossa melhora como sociedade em temas que são fundamentais. Pois é complicado. E falta espaço, né? Por exemplo, durante a pandemia, eu até escrevi sobre isso, né? Porque teve essa situação nos presídios, né? Rondônia tinha 13.800 e alguma coisa, quase 14 mil presos no sistema carcerário, no sistema penal do Estado. E isso, Chico, é verdade. Assim, agora, como não tem onde colocar, mistura tudo. Né? Mistura tudo. Não que assim, eu entendo que roubo é roubo.
crime é crime, entendeu? Só que tem esses crimes de maior potencial, crimes de menor potencial. Essa questão do tráfico ele é muito forte. E é claro, como você colocou, o cara que roubou um computador, sei lá, você não pode colocar esse infrator para cumprir a sua pena junto com um crime organizado. É porque... não tem lógica. Não tem lógica. Veja só, hoje a pessoa entra lá no presídio e quando ele sai, ou ele tem que sair evangélico, ou ele vai sair participando de uma facção. Não tem para ele correr. Então é esse modelo que precisa de fato ser pensado. Ou seja, enquanto tiver da maneira que está, quem ganha é realmente as facções criminosas.